Então estamos de volta ainda abordando essa ideia do conceito de tributo. No primeiro elemento que diz que ele é pago através de moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Lembrem-se, hoje, a expressão ou cujo valor nela se possa exprimir autoriza a possibilidade de atualização e também a dação e pagamento de bens imóveis. Isso pela literalidade do artigo 156, inciso 11 do CTN. Entretanto, terminei lá argumentando com vocês uma indagação. Seria possível então a dação e pagamento de bens imóveis, Rafael? Olha, literalidade no CTN não existe. Não existe expressa previsão. Mas hoje, através de construções jurisprudenciais que iniciaram por uma questão específica no Distrito Federal, os tribunais superiores acabaram por demonstrar também essa possibilidade. Como assim, Rafael? Deixe-me lhe contextualizar. A questão foi a seguinte: fora editada uma lei no Distrito Federal aceitando que sujeitos que tinham débitos tributários, perante as micro ou pequenas empresas que tinham débitos tributários perante o governo do Distrito Federal, elas poderiam pagar esses débitos tributários entregando bens como um todo, que pudessem ser utilizados em prol de serviços públicos do Distrito Federal. Com o passar do tempo, as pequenas empresas, empresas de pequeno porte, começaram então a entregar telha, cimento, tijolo, areia, bens que, quando ainda não estão incorporados a um imóvel, seriam então semoventes, seriam bens móveis. Entregaram esses bens, o Distrito Federal recebeu para construir casas populares. Olha, gente, mas enquanto a casa não estiver totalmente pronta, esse bem é apenas um bem móvel. E então questionou-se, será que isso daí não estaria ilegal? Olha, após a apresentação de uma ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal olhou para aquela determinação e, a um primeiro momento, o STF, através da cautelar, para quem não é aí propriamente da área jurídica, né? A cautelar, gente, é como se os ministros do Supremo, antes de analisar propriamente o mérito da causa, antes de se debruçar sobre o mérito dela, eles já dão uma olhadinha e verificam se devem logo determinar a suspensão da aplicação da lei. Para meses, quiçá ano depois, irem lá e realizarem a análise do mérito da lei. Então o que é que foi feito no Supremo? Julgamento da cautelar. Na cautelar o Supremo olhou e fez, olha, isso aí está cheirando a inconstitucionalidade, está cheirando a ilegalidade. Por quê? O Supremo disse que está cheirando a inconstitucionalidade, primeiro, porque não há expressa previsão no CTN, não há expressa previsão no CTN sobre a dação e pagamento de bens móveis, apenas imóveis. Segundo, porque também isso acaba por ferir indiretamente a lei de licitações públicas. Como assim, Rafael? Gente, quem garante que aquele tijolo, aquela areia, aquele cimento, que todos aqueles materiais estariam sendo passados ao poder público, estariam sendo utilizados para pagar tributo, quem garante que aqueles materiais teriam a melhor qualidade ou melhor preço? O que iria garantir isso, gente, seria o processo de licitação pública. E utilizando essa modalidade, estaria se burlando a sistemática da própria licitação pública, criando-se uma nova modalidade de dispensa e inexigibilidade de licitação, o que não é permitido. Então percebam, quem traz essas possibilidades sobre licitação pública é a lei de licitações, a lei 8.666. Então nesse contexto, estaria sendo utilizado via indireta uma nova modalidade de dispensa de licitação pública, porque ninguém saberia a qualidade daquele material ou o preço que ele estaria sendo utilizado para pagar supostos tributos. Então, com base nesses dois contextos, porque não há previsão no Código Tributário Nacional e porque estaria ferindo a lei de licitações públicas, o Supremo disse que aquilo ali seria, na cautelar, deveria ser suspensa a aplicação da lei por ter flagrantes indícios de inconstitucionalidade. O problema, gente, é que passou o tempo. E com o passar do tempo, o Supremo analisou o mérito da causa. Antes de passar para a questão do mérito da causa, vamos ver como é que ficou a ementa da cautelar ainda. A cautelar, primeiro o Supremo olhou e disse, ó, isso aí tá com cara que é inconstitucional. Vamos logo determinar a suspensão. Na tela? Olha aí, crédito tributário e extinção. As formas de extinção do crédito tributário estão previstas no Código Tributário Nacional, recepcionada pela Carta de 88 como lei complementar. Surge relevância de pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade, considerada lei local, prevendo nova forma de extinção do crédito tributário na modalidade civilista da dação e pagamento. Suspensão da eficácia da lei ordinária do Distrito Federal. Então aqui, ó, determinaram primeiro a suspensão. Determinaram a suspensão da norma. Por quê? Porque trouxe a modalidade da dação e pagamento sem especificar, claro, que seria ela de bens imóveis. Mas aí o Supremo depois analisou o mérito da causa e olha o que o Supremo disse. Ação direta de inconstitucionalidade, ofensa ao princípio da licitação. Artigo 37, inciso 21 da Constituição. Lei ordinária do Distrito Federal, pagamento de débitos tributários por meio de dação e pagamento, hipótese de criação de nova causa de extinção do crédito tributário. Ofensa ao princípio da licitação na aquisição de materiais pela administração
pública, confirmando então o julgamento da cautelar. Olha aqui para mim, para que você entenda o que é que eu estou tentando explicar. No primeiro momento, no julgamento da cautelar, o Supremo veio e disse que aquilo ali tinha flagrantes indícios de inconstitucionalidade porque estaria ferindo a lei de licitações e porque também estaria criando uma nova forma de extinção do crédito tributário da ação em pagamento de bem imóvel. Mas nos votos do julgamento do mérito, que ocasionou essa segunda emenda aí, no julgamento do mérito, o Supremo bateu na inconstitucionalidade porque estaria ferindo a lei de licitações públicas. Em termos mais simples, o Supremo percebeu, gente, que apenas a ideia da dação em pagamento de bem imóvel, que está previsto no CTN, ou bens móveis, que não está previsto, apenas a ideia da dação em pagamento, isso daí não daria para determinar a inconstitucionalidade da lei. Sabe por quê? Simplesmente porque vocês têm que raciocinar o seguinte: entre as modalidades de extinção do crédito tributário, que está lá no artigo 156, pausa o vídeo, vai lá no teu CTN, vai lá no artigo 156, você vai encontrar, já disse, inciso 1, 2, 3, 4, até o inciso 11. No inciso 4 você encontra a remissão com 2 S. E eu já disse a vocês que a remissão com 2 S é o perdão da dívida. Aí o que é que o Supremo raciocinou? Vê, o Distrito Federal poderia ter editado uma lei para dar o perdão da dívida? Poderia ter dado a remissão. Olha, se ele pode até perdoar a dívida, que é mais grave ao crédito tributário, leia-se crédito público, leia-se crédito de todos nós e não dos governantes. Se é mais prejudicial perdoar, livrar da remissão, por que ele não pode tentar receber outra coisa? Por que ele não pode tentar receber pelo menos um bem imóvel? Se você só pesar os valores, o Distrito Federal poderia até perdoar. Claro, gente, que se quem pode o mais, pode o menos. Se ele poderia até perdoar, ele poderia aceitar não apenas o bem imóvel, como diz o CTN, mas ele também poderia aceitar o bem imóvel. Porque se ele tem poder para o mais, ele também tem poder para o menos. Então percebam que nesse contexto o Supremo bateu na inconstitucionalidade da lei por ferir a lei de licitações públicas, mas não necessariamente porque estaria recebendo bens imóveis. Fica ligado com isso. Qual é a conclusão que eu quero chegar junto com vocês? A conclusão é a seguinte: Rafael, seria possível pagar o tributo entregando o bem imóvel? Sim, o CTN trouxe essa literalidade, artigo 156, inciso 11 do CTN. Rafael, seria possível pagar tributo entregando bem móvel? Olha, à luz do entendimento jurisprudencial, também seria possível sim, desde que não venha ferir a lei de licitações públicas. Aí é que está o grande imbróglio, a grande dificuldade. Então, se não ferir a lei de licitações públicas, também seria possível entregar um bem imóvel para pagar débitos tributários. Sei lá, se adequando a alguma daquelas condições lá da lei de licitações públicas, né, que não há concorrência, por exemplo, a empresa única que atua naquele mercado e tudo mais. Então, se ela tem débito tributário, ela poderia entregar um bem imóvel que ela atua como forma de quitar o tributo. Então, percebam. Bem móvel pode, sim, desde que não venha ferir a lei de licitações públicas. É assim que nós temos que raciocinar à luz da jurisprudência e não do CTN. Cuidado também com questãozinhas, viu? Questão iê. Porque se a prova que você estiver realizando, ela quiser cobrar pela literalidade do CTN, tá errado, viu? Porque se ela perguntar assim, de acordo com o Código Tributário Nacional, é só dação em pagamento de bem imóvel, não móvel, não inventa. Agora, se ela perguntar à luz da jurisprudência, à luz de construção doutrinária, à luz do sistema jurídico nacional, aí você poderia até acreditar que o bem imóvel, ali, forçar o bem imóvel também, como forma de extinção do crédito tributário. Por ora, percebam, apenas bem imóvel está na literalidade do CTN, fica ligado com o tipo de questão que pode cair. Então, até agora, vimos o primeiro elemento. O tributo vai ser pago através de moeda, ou cujo valor nela se pode exprimir, hoje autoriza indexadores de economia e dação em pagamento de bem imóvel pela literalidade do CTN. Dação em pagamento de bem imóvel por construção jurisprudencial, se não ferir a lei de licitações públicas. Mas vamos então passar para um próximo elemento do conceito de tributo, na tela. Gente, próximo elemento, compulsório instituído em lei. Óbvio, gente, a compulsoriedade significa a obrigatoriedade de pagar o tributo. A compulsoriedade é porque você é obrigado a pagar o tributo. Mas essa danada dessa compulsoriedade, ela só surge exatamente porque o tributo foi instituído em lei. Eu estou afirmando desde o início que o direito tributário é um direito extremamente legalista. Extremamente legalista, preza muito pela lei. Tanto é que a máxima nossa constitucional diz isso. Artigo 5º, inciso 2. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. É o viés democrático, republicano. Então você não é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Gente, nós vamos ver isso também no direito constitucional tributário.
quando o artigo 150, inciso 1 diz que não pode, é vedado, é proibido à União, é proibido aos estados, é proibido ao Distrito Federal e é proibido aos municípios instituir ou aumentar tributo sem lei que lhe estabeleça. Então é preciso lei, meu amigo, lei, a lei impera no nosso direito tributário. Você só é obrigado a pagar esse tributo porque existe uma lei. Ou você quer me afirmar que você pagaria o tributo se não fosse a lei? Dificilmente, né? Vamos ver também no artigo 97 do CTN. 97 diz, inciso 1 e inciso 2, que o tributo vai ser criado ou aumentado ou majorado por meio de lei. Criado ou aumentado por meio de lei. E ele vai ser extinto e excluído também por meio de lei. Então, gente, olha, vai criar tributo, vai extinguir tributo, lei. Vai aumentar tributo, vai diminuir tributo, lei também. Então, a lei impera no nosso direito tributário. Então, a obrigação tributária, ela é uma obrigação ex lege. Ela não é uma obrigação ex voluntate. Não. Não é uma obrigação voluntária. A obrigação voluntária é aquela do direito civil, que rege-se pela autonomia da vontade das partes. Essa é a verdade. O direito civil é que as partes são livres para estabelecer tudo. Aqui não, meu amigo. A obrigação do direito tributário é obrigação legal. Obrigação ex lege. O tributo, ele é instituído por lei. Você só é obrigado a pagar exatamente porque ele é instituído por lei. Essa é a verdade. Agora nos resta entender o seguinte. Nos resta entender qual veículo legislativo será utilizado. Sabe por quê, gente? Porque hoje o artigo 59 da nossa Constituição traz vários veículos legislativos. Sabemos que existem emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, resoluções, medida provisória. Então o artigo 59 da Constituição traz várias modalidades. Tributo é instituído por lei. Eu entendi, Rafael. Mas qual lei? Qual modalidade legislativa? Gente, essa reserva legal que eu trago para vocês aqui é algo que eu costumo falar para os alunos de curso online ou mesmo presencial, que o que eu vou demonstrar aqui para vocês agora é tão importante que vocês não vão apenas copiar, não. Vocês devem tatuar isso aqui no braço. Sabe por quê? Porque isso cai pra caramba em prova de concurso público. Cai muito, muito, muito mesmo em prova de concurso público. E você não pode errar uma questãozinha disso. Você tem que ficar muito ligado, muito atento a isso. Porque às vezes uma palavrinha dessa pode tirar a tua aprovação. Acreditem no que eu estou falando, isso cai pra caramba, eles misturam com outros temas. Isso aqui que eu vou falar para vocês vão tatuar no braço. O que seria, Rafael? Quais veículos legislativos utilizados para a criação de um tributo? Gente, para tentar facilitar a nossa vida, nós vamos então colocar isso aqui no nosso material, na tela. Então olha aí, reserva legal, qual seriam então os tributos de lei ordinária, quais seriam os tributos de lei complementar e quais seriam os tributos de medida provisória. Até medida provisória? Sim. Olha aí, Descomplicando o Direito Tributário, o fragmento do meu livro aí para explicar isso para vocês. Gente, vê bem, a regra no nosso direito tributário é de que o tributo vai ser criado ou aumentado por uma mera lei ordinária. Essa é a nossa regra. Criado ou aumentado por uma mera lei ordinária. Maioria simples para aprovar. Ou seja, a maioria dos políticos presentes ali naquela sessão, quando, claro, estiver instaurado o quórum mínimo para início da sessão. Entretanto, o código, ele também traz exceções, traz situações em que a maioria absoluta, essa não ajudou muito não, em que a maioria absoluta, lei complementar poderá instituir o tributo. E quais seriam, Rafael, os tributos que somente a maioria absoluta, somente o quórum qualificado para aprová-los? Eu estou falando, gente, de empréstimos compulsórios, estou falando do Imposto sobre Grandes Fortunas, o IGF, estou falando dos impostos residuais e as contribuições residuais, residuais, as contribuições sociais da Seguridade Social, residuais. Esses quatro aqui, somente por meio de lei complementar, somente por maioria absoluta. É assim que funciona no direito tributário. Eu sei que a lei vai ser utilizada para criar o tributo, eu sei que é a lei. Mas qual seria a lei? Lei ordinária como regra, maioria simples. Mas em em quatro tributos, apenas a lei complementar. Apenas a maioria absoluta, caramba. Quais são esses quatro tributos? Empréstimos compulsórios, imposto sobre grandes fortunas, impostos residuais e contribuições sociais da Seguridade Social residuais também. Todas elas com os respectivos artigos aí mencionados. Cuidado com o quê? Gente, as provas vão querer misturar o que é matéria de lei ordinária, querer jogar um desses
sendo aprovado por lei ordinária. Não pode. Só ressaltando, tá? Eu estou trazendo para vocês nesse momento essas modalidades de leis, mas eu vou explicar para vocês todas essas espécies tributárias. A gente vai estudar o que é empréstimo compulsório e eu vou repetir que é lei complementar. Vamos estudar o que é imposto sobre grandes fortunas e eu vou repetir que é lei complementar. Vamos ver os impostos residuais, contribuições sociais residuais e eu vou sempre ressaltar lei complementar, lei complementar, lei complementar. Então fiquem ligados com isso. Por enquanto eu só estou querendo descomplicar, já passar, já fragmentar e empurrar isso para vocês agora, para que vocês tatuem isso no braço e nunca mais esqueçam. Tranquilo? Isso cai muito em questões bobas, gente. Bobas por demais. Se você não ficar ligado, rapaz, realmente eu estudei muito direito tributário, mas não prestei atenção nessa diferença de leis. Perde uma questão fácil. Então nós não podemos nos dar esse direito. Rafael, agora, preenchidos os critérios de relevância e urgência. Preenchidos os critérios de relevância e urgência, pode ser editada medida provisória para criar um tributo ou para aumentá-lo? Pode, mas apenas nos casos de lei ordinária. Olha o nosso material. Então, gente, preenchidos os critérios de relevância e urgência, cabe, medida provisória. Se ocorrer relevância e urgência, cabe medida provisória nos casos de lei ordinária. Mas para os casos de lei complementar, não cabe medida provisória. A própria Constituição diz isso. O mesmo artigo 62, que fala lá que o presidente da República pode editar medida provisória quando existir relevância e urgência. Esse mesmo artigo 62, no parágrafo 1º, inciso 3º diz, não venha, não quero conversa, não cabe porra de medida provisória nos casos de lei complementar. Então, cuidado. Nunca um empréstimo compulsório pode vir por lei complementar, nunca o imposto sobre grandes fortunas pode vir por lei complementar e nunca as contribuições residuais poderão vir por lei complementar. Vai existir até um certo contrassenso, porque a gente vai estudar que uma das situações do empréstimo compulsório é a situação de guerra e a outra é a situação de calamidade. Aí você pensa, caramba, na guerra e na calamidade existe sim relevância e urgência. Aí a prova vai fazer o quê? E aí é com você. Como assim? A prova vai argumentar. O presidente da República, considerando a calamidade pública, considerando a guerra, tem legitimidade para propor a criação do empréstimo compulsório. Pode sim. E ele faz isso através de medida provisória. Pode não. Mesmo que exista relevância e urgência na guerra e na calamidade, não cabe medida provisória nos empréstimos compulsórios. Rafael, muito complicado, não se preocupa não. A gente vai estudar isso lá na frente. Quando eu falar para vocês de empréstimos compulsórios, e aí você vai rememorar isso aí. Prometo a vocês, tá? Por enquanto, entendo. Em todos os casos de regra, imposto de importação, IPI, imposto de exportação, em todos os outros tributos, cabe medida provisória, gente. O presidente da República olhou, viu relevância, viu urgência, medida provisória, pode criar e aumentar. Agora, em 4 tributos, só lei complementar, na dica de nada de medida provisória. Empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas, impostos residuais, contribuições sociais da Seguridade Social residuais. Nesse, mesmo tendo relevância e urgência, não venha com medida provisória. Mas vamos dar continuidade na tela. Gente, ainda no conceito de tributo, tributo não constitui sanção por ato ilícito. Óbvio, já falamos sobre isso. Tributo não se confunde com multa, gente, são coisas diferentes. Tributo você paga por ter praticado fato gerador lícito, ao passo em que a multa, situação de ilicitude, né? Eu até poderia alterar o conceito de tributo e argumentar isso, né? Que a multa tributária é toda prestação pecuniária compulsória em moeda cujo valor nela se possa exprimir que constitua sanção por ato ilícito instituída em lei, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, tá? Então, até isso aí a gente poderia até utilizar para conceituar o que seria multa, tá? Eu vou pagar aqui só para que vocês não fiquem com isso aqui anotando de maneira errada, tá? Então, cuidado com isso aí. Mas vamos voltar para lá, ó. Vedação na utilização de tributo como penalidade. Gente, o tributo não deve ser usado como uma penalidade não, viu? Quer dizer então que você é proprietário de veículo automotor, você tem carro, praticou um crime, vai agora pagar IPVA. Não, não é assim que funciona. Então também não pode o poder público querer usar o tributo como se fosse uma penalidade. Isso não pode, gente. Se ele quer penalizar, se ele quer aumentar a penalidade, ele aumente a multa e não use o tributo com essa finalidade. Não, vou cobrar mais tributo só para penalizar o sujeito. Não, não é assim que funciona no nosso direito tributário. Olha aí, ó, acréscimo de 200% no imposto imobiliário de imóveis onde haja construções irregulares. Acréscimo que configura o quê? Sanção de ato ilícito, sanção de ilícito administrativo. O artigo 3º do CTN não admite que se tenha como tributo prestação pecuniária compulsória que constitua sanção de ato ilícito. Não pode. O que implica dizer que não é permitido em nosso sistema tributário que se utilize de um tributo com a finalidade extrafiscal de se penalizar a ilicitude. Tributo não é multa, nem pode ser usado como se fosse.
Se o município quer agravar a punição de quem constrói irregularmente, cometendo ilícito administrativo, que crie ou agrave multas com essa finalidade, o que não pode, por ser contrário ao artigo 3º do CTN e, consequentemente, por não se incluir no poder de tributar, que a Constituição Federal lhe confere, é criar adicional de tributo para fazer as vezes de sanção pecuniária de ato ilícito. Recurso extraordinário conhecido e provido, declarada a inconstitucionalidade da redação da lei e tal. Então não vem usar tributo para fazer as vezes de penalidade, não. Agora, existe o famoso princípio do direito tributário, chamado de princípio do pecunia non olet. E o que é que esse princípio designa? Gente, o tributo, ele por si só não é sanção por ato ilícito. Mas o direito tributário não se preocupa muito com as origens da relação. As origens dela podem ser lícitas ou ilícitas. O artigo 118, anota aí, 118 do CTN, diz que o que importa é o fato gerador do tributo sendo abstraído a validade ou efetividade daqueles negócios jurídicos, ou a validade do ato. Não importa. O que interessa é o fato gerador. Se praticou o fato gerador, meu amigo, vai ter que pagar a tributação, não vai dar para fugir, não. É assim que funciona no direito tributário. Não interessa se a origem foi lícita ou ilícita. O que interessa é que o fato gerador é lícito. Exemplo. Bom, sou professor de direito tributário, ganho din-din dando minhas aulas. Tenho que pagar imposto de renda? Tenho. Minha atividade é lícita? É. Mas pouca gente sabe, não diz para ninguém não, fica caladinho. Mas eu também mexo com os bagulho aí, eu também sou traficante de entorpecente, eu também vendo uns negocinhos. Depois tu me procura aí que é pra gente negociar. Gente, se fosse traficante, eu ganharia dinheiro com essa atividade, talvez até mais que com o professor. Nessa minha atividade, eu deveria pagar imposto de renda? Sim. Rafael, mas isso é um absurdo? Não. Absurdo é pensar inverso. Por quê? Se eu trabalhando licitamente tenho que pagar, quer dizer então que o traficante, não tendo que pagar imposto de renda, ele vai ter um verdadeiro benefício tributário, uma verdadeira isenção, uma verdadeira imunidade tributária. Isso não faz sentido algum, gente. Não pode. Ele ainda vai ter esse benefício e não pagar tributos, é? Não interessa se a origem da aquisição da renda é ilícita. O que importa é que o fato gerador ao oferir renda é lícito em nosso país. Nós não vivemos aí um comunismo. Nós temos a ideia de que todo mundo pode ter acesso ao pleno emprego, acesso a dinheiro e tudo mais. Então, se a origem da relação foi ilícita, problema. Do mesmo modo, se o sujeito ganhar dinheiro, gente, realizando tráfico de animais silvestres, que pega um bocado de ararinha, só chega uma viva, um absurdo, órgãos humanos, de pessoas, enfim. Tudo isso é origem ilícita. Mas ganhou dinheiro, vai ter que pagar o tributo, nesse meu exemplo, imposto de renda. Até poderia citar para vocês outros casos, como por exemplo, o cara que ganhou o imóvel através de um jogo de azar. O cara dono do cassino, o apostador viciado, apostou o imóvel e perdeu. Foi transferido para o nome dele. A gente sabe lá, o direito civil, o artigo 1245, parágrafo 1º do Código Civil diz. 1245, parágrafo 1º do Código Civil diz que a transmissão da propriedade imobiliária tem que dar-se pelo ato formal e solene no cartório de registro de imóveis, o CRI. Pois bem, gente, somente quando for transmitido, o sujeito agora que está lá no cartório é o dono. Aí o cara apostou o imóvel, essa dívida de jogo ela não pode ser exigida judicialmente, a gente sabe que o direito civil não dá esse tipo de benefício, e para fins do direito penal, é um crime, uma contravenção penal, mas supõe então que o cara pagou. Aí agora o dono do cassino, o dono da jogatina, está lá, registrado como proprietário. No outro ano vai chegar boleto para pagar IPTU para ele. Ele pode se esquivar, não querer pagar IPTU, alegando que ele adquiriu ilicitamente aquela propriedade? Pode não. Pecunia non olet, não importa a origem, não importa como é que você conseguiu esse imóvel, se foi ilícito ou ilícito. O que interessa é que você agora é o proprietário registral, você pratica o fato gerador e você vai ter que pagar esse tributo. Pecunia non olet. Reza a lenda que essa expressão aí, do latim, surgiu lá na Roma Antiga, em que o imperador romano Vespasiano instituiu a cobrança de uso de banheiro químico lá pela população romana. E aí o seu filho Tito não gostou, foi lá questionar o pai dele e ele disse para o filho, pegou um brasão de ouro, colocou na mão dele e disse, olet, cheira. O menino cheirou e disse, pecunia non olet, dinheiro não tem cheiro. O que interessa é o fato gerador. Se o fato gerador for lícito, isso já está valendo. Não importa se a origem é lícita ou ilícita da relação. O último elemento para a gente conseguir compreender aqui sobre o conceito de tributo é que o tributo ele é cobrado, gente, mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Quando eu digo que o tributo é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada, você deve entender que aqui não há aquele elemento discricionário. A lei não vai dar mais de uma opção. O auditor cobra, o auditor não cobra. Não. O auditor ele tem o chamado poder-dever de cobrar o tributo. O auditor, o agente do fisco, se ele vê o fato gerador acontecendo, ele tem que pegar, tem que cobrar, tem que lançar, meu amigo. Por quê? Porque o crédito tributário não é dele, não é do governante, não é do prefeito, não é do presidente. O crédito tributário é de todos nós. Crédito tributário é crédito público que tem que ser usado em prol da população com serviços públicos dignos e de qualidade. Então ele não pode simplesmente
Praticou fatiador, tô nem aí, vou cobrar não. Não pode. Ele tem o poder, dever de cobrar tributos. Sob pena dele responder com o seu carguinho. Responder funcionalmente. Com o seu carguinho não, né? Porque é um cargão, né? O cargo de editor. Sob pena de responder com o seu cargo. Gente, tanto é, nós vamos ver isso. Lançamento tributário. Vai estudar lá na frente. Lançamento tributário, artigo 142 do CTN. Pode dar pausa aí e olhar. 142 do CTN. Lá no parágrafo único dele, dá uma olhadinha nele. Ele vai dizer que a atividade de lançamento, pela autoridade administrativa, ela é vinculada. Sob pena dele responder funcionalmente. Ele vai responder civilmente, funcionalmente, penalmente. Corre até o risco de ele ser demitido do serviço público. É. Então, a atividade de tributos, ela não é discricionária, ela é plenamente vinculada. Combinado? Vamos lá na tela? Então, gente, olha aí. Então, a atividade é plenamente vinculada, falamos que tributo difere de multa, não pode usar tributo conforme penalidade. Sim, só para entender, né? O pecuniary wallet, dinheiro não cheira, tá? Então, está lá no artigo 118 do CTN. É você compreender que o tributo, ele não constitui sanção por ato ilícito. Agora, as origens da relação, tanto faz. Elas podem ser lícitas ou ilícitas. O tributo em si é que não é sanção por ato ilícito. Eu acho que eu até tenho uma ementa aqui para mostrar para vocês. Tenho. Olha aí. Habeas corpus, penal, processo penal, crime contra a ordem tributária, artigo tal e tal, alegada atipicidade, né, alegada tipicidade da conduta baseada na circunstância de que os valores movimentados nas contas bancárias do paciente seriam provenientes de contravenção penal. O cara ganhou dinheiro através de contravenção penal. Artigo 58, decreto tal, jogo do bicho. Olha aí, foi até o exemplo que eu dei, né? O cara ganhou dinheiro com o jogo do bicho. Possibilidade jurídica de tributação sobre os valores oriundos de prática ou atividade ilícita. Princípio do direito tributário do no-wallet. Então ele vai sim ter que ser tributado, mesmo vindo do jogo do bicho, tá? Então vou pular aqui essa primeira parte aqui, que não tem mais nenhuma informação. Agora sim. A jurisprudência da Corte, à luz do artigo 118 do Código Tributário Nacional, aceitou o entendimento de ser possível a tributação de renda obtida em razão de atividade ilícita, visto que a definição legal do fato gerador é interpretada com abstração da validade jurídica do ato efetivamente praticado, bem como da natureza do objeto ou dos seus efeitos. Princípio do pecuniary non-wallet, disse a vocês, o tributo em si não é sanção por ato ilícito, pouco importando a origem da relação, se ela é lícita ou não. O que interessa é olhar para o fato gerador e abstrair para as demais situações. Meus queridos, dá uma olhadinha aqui para mim. Olha, terminamos então até agora uma parte introdutória do nosso direito tributário. E trouxemos então a ideia de ingressar receitas, a ideia de receita de direito público e receita de direito privado e vimos o conceito de tributo. Vamos dar uma exercitada nisso aí? Vamos lá na tela? Então, gente, olha aí. Questõezinhas mais atual aí, Consulplan 2015, titular de serviços de notas e registros. Não é necessário lei complementar para instituir. Pelo amor de Deus, gente, o cara ser titular de um serviço de nota, cartório, um dos cargos públicos que mais se remunera no Brasil. O cara ser dono de cartório é muito din-din e cai uma questão baba dessa em direito tributário. Pelo amor de Deus, ele está querendo argumentar o que não é matéria de lei complementar. Gente, olha para a nossa tatuagem. Vamos olhar para a nossa tatuagem lá? Olha aí, nossa tatuagem. Nossa tatuagem, o que não é matéria de lei complementar. Então, é você lembrar o que é de lei complementar. Você vai pegar isso aqui, ó. Se não tiver aqui dentro, é a nossa resposta. Então, aqui nós temos empréstimo compulsório, o imposto sobre grandes fortunas, o IGF, impostos residuais, contribuições sociais, seguridade social residual. Se não tiver aqui dentro, é a resposta. Porque esses aí são só de lei complementar, né? Então, nós temos ali, ó. Opa. Não é necessário lei complementar para instituir empréstimo compulsório. Precisa sim, lei complementar. Imposto sobre produtos industrializados. Exatamente, o IPI não está na nossa tatuagem. Impostos residuais, lei complementar também. Imposto sobre grandes fortunas, lei complementar também. Então, questão chocolate aí, da Consulplan, uma questão atual para um cargo excelente e ainda assim, num nível bem tranquilão. Auditor fiscal tributário em São Paulo, FCC, uma assertiva. Para que uma prestação pecuniária compulsória possa ser conceituada como tributo, é preciso que, além de ser cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, tenha como objeto moeda corrente ou valor que nela possa ser expresso. Não constitua sanção de ato ilícito e esteja instituída em lei. Verdadeiro, verdadeiríssimo. Ele trouxe todo o conceito de tributo. Só que sabe o que foi que ele fez? Ele alterou, gente, claro, é típico da FCC, né? Pegar a letra de lei. Ele só mexeu na ordem. Mexeu na ordem, mas tudo isso aqui é o que está lá no artigo 3º do CTN. Ele só mudou a sequência, apenas mudou a ordem, tá? Advogado dos Correios, CESP 2011, tributo definido como prestação pecuniária compulsória em moeda, pode constituir sanção de ato ilícito cobrada mediante atividade judicial
ou administrativa. Questão de CESP, questão também chocolate. Gente, tributo pode constituir sanção de ato ilícito? Não. A origem pode ser lícita ou ilícita, tanto faz. Mas o tributo em si, ele não pode ser sanção por ato ilícito. O tributo por si só, ele não pode ser sanção por ato ilícito. Logo, falsa aí, errada essa nossa assertiva, tá bom? Procurador Municipal de Teresina, FCC 2010. A partir, o Procurador Municipal de Teresina, um carguinho bom, viu? O carguinho está ali acima dos seus 10 mil reais hoje. A partir do conceito legal de tributo, quer dizer, 10 mil reais fora honorários, né? É mais aí, tem mais din-din. A partir do conceito legal de tributo, é possível afirmar que multa não é espécie de tributo, porque o tributo. A gente fica ligado com essa questão, tá? Ela quer fazer um trocadilho com vocês. Então, quer dizer, tributo é diferente de multa. Aí todas as assertivas, A, B, C e diante, você vai começar com essa palavra aqui, ó, para não se confundir. Porque o tributo tem que ser instituído mediante lei, ao passo em que a multa não se reveste dessa obrigatoriedade. Falso. Eu disse a vocês que a única diferença é porque uma tem caráter lícito e outra tem caráter ilícito. Mas ambas devem ser instituídas por lei, tá? Então isso aí está errado. Letra B. É cobrada mediante atividade administrativa vinculada, enquanto a multa pode ser aplicada de forma discricionária pelo poder público. Claro que não, né, gente? Aplicada de forma discricionária? Peraí, meu amigo, isso é arbitrário, não pode também não é assim. Tributo não é sanção por ato ilícito e a multa é sanção pecuniária por prática de ato ilícito. Exatamente essa é a única diferença, mais uma vez com base no nosso artigo 3º do Código Tributário Nacional. Vamos ver as demais alternativas. Tributo é prestação pecuniária compulsória, ao passo em que a aplicação da multa não é compulsória, dependendo de condenação administrativa. Não. O fisco, o auditor, ao chegar ao estabelecimento, ele pode lavrar um auto de infração e aplicar a multa sem precisar de uma prévia condenação administrativa. Faz sentido algum isso aí. E, por fim, letra E, pode ser objeto de compensação, anistia e remissão. Tributo pode ser objeto de compensação. A gente vai ver que isso é verdade, tá? Pode ser objeto de remissão também. Agora, anistia, gente, anistia a gente vai ver que é só para a multa, tá? Isso aqui realmente precisaria de um conceito, de um conhecimento um pouquinho maior do direito tributário. A gente vai ver isso aqui no artigo 175 e, mais especificadamente, 181 do CTN, tá? A gente vai ver isso aí de maneira mais específica no 181 do CTN. Deixa eu até apagar isso aqui com um sujinho feio danado aqui, 181 do CTN. Ao contrário da multa, que só pode ser objeto de anistia. Não. Aí nós temos também com a multa a possibilidade de remissão na multa tributária também. Então está totalmente errado aí essa alternativa, essa letra E. Vem comigo, vem. Gente, ó, com isso vamos então fechar mais esse nosso bloquinho aí e só recapitulando, até agora vimos receitas, direito privado, direito público, vimos também o conceito importantíssimo de tributo, destrinchamos cada um desses elementos no conceito de tributo, já respondemos algumas questões. Eu ainda volto em novos blocos, trazendo parte introdutória do nosso direito tributário. Eu te aguardo. Até lá!